pessoal! Continuando o nosso estudo relacionado a razões trigonométricas, vimos na aula passada os primeiros ângulos notáveis, ângulos de 30 e 60 graus para seno, cosseno e tangente. Na aula de hoje, nós vamos concluir este estudo para o ângulo de 45 graus, com auxílio do quadrado ABCD, cujo lado é a medida A. Vamos determinar seno, cosseno e a tangente. Para isso, nós vamos destacar o triângulo, o seu ângulo reto, e vamos notar que a diagonal que divide esse quadrado em duas regiões, formando dois triângulos, divide também o ângulo de 90 graus. Metade do ângulo de 90 graus, 45. Então, temos dois ângulos de 45 graus. Para podermos dar início ao estudo, vamos lembrar que temos a medida da hipotenusa em frente ao ângulo reto. Junto ao ângulo que estamos analisando, nós vamos ter o cateto adjacente e, no lado oposto, cateto oposto. Os lados do nosso quadrado medem A. Então, podemos dizer que cateto adjacente e cateto oposto têm medidas A. Mas nós não sabemos a medida da diagonal, que representa a hipotenusa. Vamos ter que descobrir o valor dessa medida. Para isso, vamos utilizar o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras nos diz que a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma das medidas dos catetos ao quadrado. Como a nossa hipotenusa está representada pela letra D, nós vamos dizer então que a medida D ao quadrado será igual à medida B ao quadrado. Como B e C são os catetos e nós sabemos que eles têm medida A, nós vamos representar por A ao quadrado mais A ao quadrado. A medida da diagonal ao quadrado vai ser igual a 1A ao quadrado mais 1A ao quadrado é o mesmo que 2A's ao quadrado. Sabemos também que a operação inversa à potenciação é a radiciação. Raiz quadrada de 2A ao quadrado. Como a medida em questão é uma medida de comprimento, nós sabemos que ela não será negativa. Então, vamos extrair a raiz de A ao quadrado. A raiz quadrada de A ao quadrado é A. Como 2 não tem raiz exata, ele vai permanecer dentro da raiz. Então, nossa diagonal tem valor A raiz de 2. Definindo, então, seno de 45 graus, nós vamos ter que, para seno de 45 graus, a medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. A medida do nosso cateto oposto corresponde à informação A, e a medida da hipotenusa a A raiz de 2. Assim, nós vamos simplificar a informação A e vamos ficar com 1 sobre a raiz de 2. Fazendo o processo de racionalização, nós vamos ter raiz de 2 divididos por 2. Vamos definir agora cosseno de 45. Lembrando que cosseno de 45 é o quociente entre cateto adjacente e hipotenusa. Como o nosso cateto adjacente tem medida A e a nossa hipotenusa A raiz de 2, nós ficamos com a mesma fração. Já sabemos o seu valor, raiz de 2 sobre 2. Para a tangente de 45 graus, nós temos a medida de cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Como o cateto oposto equivale a A e o cateto adjacente também equivale a A, nós temos A dividido por A, que dá 1. Agora nós conseguimos preencher a nossa tabela. Se não lembrar dos valores da aula anterior, não tem problema. Vejam como é simples. Basta escrevermos em sequência 1, 2 e 3. Raiz quadrada para cada um dos valores. A raiz de 3, a raiz de 2
E como raiz quadrada de 1 é o próprio 1, o 1 não fica na raiz. Agora nós vamos dividir por 2 cada uma das informações. Ficamos com 1 meio, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Para os valores de cosseno, basta lembrarmos que o seno de 60 graus é o mesmo valor do cosseno de 30. De 45 são o mesmo valor, seno e cosseno, e cosseno de 60 é o mesmo valor do seno de 30. Agora, para definirmos as tangentes, nós vamos observar uma outra informação. A tangente nós podemos definir como cateto oposto sobre cateto adjacente, mas também podemos afirmar que a tangente pode ser definida dividindo seno por cosseno. Assim, vamos observar que, dividindo seno por cosseno, os dois têm o mesmo denominador. Portanto, teríamos a informação 1 sobre raiz de 3, que depois do processo de racionalização ficaria raiz de 3 divididos por 3. Dividindo seno por cosseno de 45 graus, vamos ver que a informação é a mesma, de seno e de cosseno. Logo, o nosso valor 1. E para a última tangente, ao dividir seno por cosseno, os denominadores são iguais novamente, ficando com a informação raiz de 3. Era isso. Nas próximas aulas vamos aplicar os conceitos de trigonometria em situações problemas. Até lá!